Meus amigos, hoje é a solenidade, festa da Ascensão do Senhor. Eu quero ser breve aqui para você e meditar juntamente com você sobre o que significa para nós a ascensão de Jesus. E por que que esse dia é assim tão importante para nós que a gente para um domingo para poder celebrar essa festa, afinal de contas? Cara, afinal de contas, do que se trata a ascensão? A ascensão é sobre o dia que Jesus foi embora, né? A ascensão é sobre o dia que Jesus foi embora. E quem é que fica celebrando despedidas? A gente vive falando aqui que o cristão é um contraponto do mundo, né? Enquanto o mundo está fugindo da morte, a gente está correndo atrás da morte. Enquanto o mundo foge de ser humilhado, a gente corre atrás de ser humilhado, né? Enquanto o mundo quer reivindicar os seus sofrimentos, nós corremos atrás de perdoar. Isso é um contrassenso para o mundo. Mas a comunidade cristã costuma celebrar coisas estranhas. E glória a Deus por isso. A marca de um verdadeiro cristão é que ele não está vivendo de acordo com o mundo. É que ele está vivendo de acordo com os parâmetros do reino de Deus. Eu achei incrível porque, assim, eu não sei se alguém deu essas ideias para a Mirelle, mas a Mirelle escolheu músicas aqui hoje que tinham completamente tudo a ver com essa palavra de hoje, com a ascensão, com o evangelho de hoje. Alguém te falou para você cantar Luísa Rosa hoje? Por incrível que pareça, ela fez o evangelho de hoje cantado. Muito massa isso, cara. Deus é bom. Deus faz umas coisas que a gente não entende mesmo. Que doido. Eu tava com a curiosidade de saber isso. Porque você escolheu uma música relacionada diretamente aí ao evangelho. Mas olha que doido. Eu vou pra junto do Pai. Quem é que celebra despedidas, afinal de contas? Né? Imagine eu namorando com a Pri alguns anos atrás, e aí eu falei com ela, cara, vou ter que ir embora, e eu não sei nem quando é que eu vou voltar. Aí eu vou embora, eu vejo lá no Facebook, na época era Facebook, tá? Desculpa. Olha lá no Facebook, a Priscila tá celebrando a minha despedida. Eu falei, como assim, amor? Você tá celebrando que eu fui embora? Que história é essa? Eu era tão ruim assim? Ninguém celebra despedidas. E eu vou te dizer uma coisa, nós também não celebramos despedidas. A verdade é que nós celebramos a ascensão do Senhor porque não se trata de uma despedida. Mas se trata, na verdade, de uma presença muito mais poderosa do que nunca. Meus irmãos, quando Jesus estava aqui em seu ministério terreno, ele estava limitado ao tempo e ao espaço. Quando ele estava em Jerusalém, ele estava só em Jerusalém. Quando estava na Judeia, ele estava só na Judeia. Se ele fosse para Decápolis, ele estava só em Decápolis. E não tinha como ele estar em outro lugar. Estava limitado ao tempo também. Se ele estava aqui meio-dia, não tem como ele estar em outro lugar ao meio-dia também. Tempo e espaço o limitavam em seu ministério terreno. Mas olha que interessante. A antífona de hoje, melhor, a aclamação do evangelho de hoje, e eu quero que você se acostume com isso, porque a gente vai fazer nos outros domingos também. A aclamação do evangelho na verdade não são dois, são três. São 3 aleluias que a gente canta, e aí a gente faz a aclamação do evangelho, trazendo uma palavra de Cristo relacionada ao evangelho do dia. E a aclamação do evangelho de hoje diz exatamente isso, né? Aleluia, aleluia. Disse Jesus, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eu quero trazer aqui o contexto disso. Jesus estava subindo aos céus. E a Bíblia tem umas 3 ou 4 narrativas da ascensão de Jesus. Uma está lá em Marcos, tem outra em Lucas, tem outra em Mateus.
E é engraçado porque Lucas ele faz questão de fazer duas narrativas da ascensão. Chega no livro de Atos, ele faz uma narrativa da ascensão de novo, que a Mirelle leu aqui lindamente, Atos capítulo 1, do 1 ao 11, onde Jesus fala com os discípulos: fiquem em Jerusalém, esperem a promessa do Pai que eu vos dei. O Espírito Santo que vai descer. Não vos compete agora saber tempos e épocas que o Pai reservou para a sua própria autoridade, mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. E aí vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém e em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Olha só, vocês serão minhas testemunhas. Testemunha é alguém que fala pelo outro. O apóstolo Paulo usa uma outra palavra para a gente. Ele usa a palavra embaixadores. O que um embaixador faz? Você sabia que a embaixada dos Estados Unidos aqui no Brasil é território americano? Não é território brasileiro. Você passou daquela faixa ali, o que está valendo são as leis dos Estados Unidos, não a lei daqui do Brasil. Embora esteja aqui, a lei é de lá. E o embaixador americano, ele vai ser regido pelas leis americanas, ele vai representar os Estados Unidos aqui. Os assuntos americanos aqui, norte-americanos aqui. Tá entendendo? O embaixador de Israel, a mesma coisa. E o embaixador do Brasil em outros países faz a mesmíssima coisa. E é engraçado, o apóstolo Paulo ele diz isso, né? De sorte que somos embaixadores de Cristo. Ou seja, representantes do próprio Cristo aqui neste mundo. Estamos no mundo, mas não somos daqui. A partir do momento em que fomos introduzidos em Cristo. Não é verdade? E tudo isso, meu irmão, está totalmente relacionado à ascensão do Senhor. No seu discurso de subida, ele está dizendo: olha, esperem, eu estou indo e eu vou cumprir uma promessa. E o que essa promessa diz? Mirelle leu aqui também, lá em João capítulo 16. É necessário que eu vá. Nós celebramos uma ida. Depois eu vou explicar por que ela não é uma despedida. Mas nós celebramos isso, sabe por quê? Porque ele disse que é necessário que ele vá. Porque se eu não for, eu não poderei enviar o Consolador. O Espírito Santo não poderá vir. Se eu não subir, ele não desce. Na mágica do reino dos céus, Jesus Cristo, o Deus encarnado, precisaria subir para que o Espírito de Deus pudesse descer. E porque ele subiu, a promessa pôde se cumprir. É por isso que lá no texto de Atos, Lucas está reforçando isso. Gente, fiquem aqui, até que do alto venha, desça a promessa que eu fiz a vocês. Porque agora que eu estou subindo, essa promessa vai descer. Certo? E 10 dias depois, enquanto eles estavam reunidos orando, e esse vai ser o evangelho de semana que vem, o Espírito Santo desceu como línguas de fogo, como um vento impetuoso, e invadiu a casa onde eles estavam. Jaime, eu não estou entendendo nada que você está falando. Bom, é exatamente porque Cristo sobe, o Espírito Santo desce. E quando o Espírito Santo desce, a presença de Cristo se torna nessa terra muito mais poderosa do que jamais foi. Eu queria vos lembrar também que lá em Mateus capítulo 28, numa outra narrativa da ascensão de Jesus, Jesus aparece e os seus discípulos o adoram e ele diz: gente, toda a autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as etnias, batizando eles em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E vejam, eu estarei com vocês, eu estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Preste atenção nessas últimas palavras.
vejam. Toda vez que a palavra está dizendo eis, no original está dizendo veja. Veja, presta atenção nisso. Eis que estou convosco. Jesus não está dizendo que ele estará. E se você vê uma tradução que diz estarei convosco, essa tradução é pouco fiel ao sentido dessas palavras no original em grego. Jesus não está dizendo estarei porque não tem a ver com o tempo. Ele está dizendo um contínuo presente. Ele está dizendo assim, olha, estou. Vejam, estou convosco todos os dias. Como assim, Jesus? Você está acabando de subir e está falando que está? Estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Talvez algum discípulo pudesse dizer, Jesus, mas na consumação dos séculos não é o dia que o Senhor vai vir? Pois é. Mas é exatamente porque eu estou indo, que agora eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos tempos. Sabe por quê, meu irmão? Porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um só. O Novo Testamento chama o Espírito Santo de Espírito de Cristo. Sabe o que isso significa para nós, meu irmão? Que a subida de Jesus ao céu implica que agora a presença dele, que era limitada ao tempo e ao espaço, agora ela se ampliou. A presença do Cristo, que era limitada ao tempo, agora ela está ao mesmo tempo em diversos lugares. Por causa da subida de Cristo ao céu, e por isso ele disse no Evangelho de hoje, é necessário que eu vá, porque se eu não for, o Espírito não virá. A subida de Cristo ao céu possibilitou que o Espírito Santo pudesse descer e a presença dele se tornasse muito mais presente, muito mais gloriosa e muito mais poderosa sobre o mundo todo. É o Espírito Santo, meu irmão, que realiza a mágica do batismo em nós. O dia que eu e você fomos batizados, talvez você não sentiu nada naquele dia. Talvez você era uma criancinha. Como eu, fui batizado aos 10 anos. Apesar de ser uma igreja batista, foi um tabu eu ser batizado nessa idade. O pessoal quis protelar até o ano seguinte. Eu falei, eu quero ser batizado. Tá bom, menino, então batiza de uma vez. Tomara que funcione isso aí. Dê certo. O pessoal achava ruim, eu ficava lá enchendo o saco para ser batizado. E quando eu fui batizado, meu irmão, assim como o dia que você também foi batizado, o Espírito Santo de Deus realizou, mediante o seu poder, uma circuncisão dentro do nosso coração. Ele realizou uma circuncisão dentro do meu coração. Lá em Colossenses está dizendo isso, né? Que ele realiza uma circuncisão em nós, não feita por mãos humanas, mas realizada pelo próprio Espírito dentro dos nossos corações. E isso aconteceu quando vocês foram batizados. É assim que está escrito no texto, Colossenses capítulo 2. Isto aconteceu quando vocês foram batizados. O Espírito Santo nos uniu de uma vez por todas a Cristo. E agora, Cristo tem mais uma base, mais uma embaixada nessa terra, chamada Amarildo, chamada Rafael, chamada Jussara, chamada Bia. Cristo tem mais uma embaixada nessa terra, e a presença dele vai se ampliando. Enquanto Cristo estava limitado a um lugar e ao tempo, agora ele está... Na primeira pregação do apóstolo Pedro, quando o Espírito desceu, de 110 pessoas, passou para 3.000. E depois na segunda pregação, mais 5.000. E a igreja começou a crescer, e a presença de Cristo começa a se ampliar sobre a terra. Você está entendendo por que Jesus subiu ao céu agora? A presença limitada, agora ela é ilimitada por meio do Espírito Santo. Porque Cristo subiu ao céu e por isso celebramos essa partida, porque não é uma partida. Não é uma ausência, é uma presença muito mais poderosa sobre essa terra.
Inclusive é uma presença muito mais poderosa sobre mim e sobre você, da qual eu e você não tomamos sequer consciência disso. Porque olha, meu irmão, se Cristo está falando, eu e você deveríamos levar um pouco mais a sério isso. Ele está dizendo, porque eu vou para junto do Pai. Aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e as fará o quê? Maiores ainda. Por quê? Porque eu vou para junto do Pai. Olha, está tudo interligado nisso, né? Jesus está dizendo exatamente isso. Aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e as fará maiores ainda. Porque eu vou para junto do Pai. Cairo, é porque Jesus foi para junto do Pai que você recebeu poder para fazer as obras de Jesus maiores do que as que ele fazia. Ainda maiores. Foi porque ele foi para junto do Pai. E como isso acontece em nós? Por meio do Espírito Santo dentro dos nossos corações. O Espírito Santo da vida. O Espírito Santo faz com que as suas palavras tomem uma proporção poderosa, meu amigo. O Espírito Santo faz com que você, ou por meio de você, milagres aconteçam na sua família. O Espírito Santo faz com que aquele dia miserável, aquele dia chato, de repente tome um brilho diferente. Porque existe uma presença gloriosa de Deus ali. Porque Cristo subiu, o Espírito desceu e nos tornou um com Cristo. E que Cristo é esse? O Cristo que está sentado acima de todo poder, acima de todo principado e potestade. Eu e você, por meio do Espírito, estamos nele. Se me amardes verdadeiramente, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. O Espírito da verdade, que o mundo não pôde conhecer. Porque Ele habita em vós, e estará em vós para sempre. Para sempre. Ele estará em vós para sempre. Assim como eu sou um com o Pai, agora vocês são um comigo. Eu e o Pai vamos vir, vamos fazer morada em você. Por quê? Porque eu vou para junto do Pai. É só porque eu vou para junto do Pai que isso agora é possível. Jesus aqui em carne carregava toda a presença gloriosa de Deus em seu corpo ressurreto. Mas agora ele sobe para que essa glória possa habitar dentro de cada um de nós e possa transformar pessoas comuns em Cristo. Por isso que a igreja primitiva se considerava pedacinhos de Cristo em cada lugar. E com o tempo eles começaram a ser chamados pejorativamente de cristinhos, pequenos cristos. E daí vem o nosso nome cristão, que é só um apelido pejorativo. Ah, lá o cristinho. Na minha época tinha um apelido pejorativo, horroroso. Ah lá o crente. E, enfim, vinha uma expressão depois de alguma coisa quente. Meu irmão, é como esse apelido que me humilhava quando eu era criança. Nós de repente começamos a se chamar lá o crentinho, lá o cristinho. E eles abraçavam isso. Os primeiros cristãos abraçavam isso. E com isso abraçavam a morte. Mas eles não estavam nem um pouco preocupados com isso. Porque o morrer para eles agora é estar com Cristo. Morrer para eles agora é lucro. Você está entendendo? A paixão deles por Deus. Vocês vão receber o poder do meu Pai. E vão ser minhas testemunhas. Eu e o Pai vamos vir, vamos habitar dentro de vocês.
Vai ser uma relação eterna de amor entre nós. Meu irmão, é amor que não acaba mais. O amor transbordante de Deus, por meio do qual Ele criou o mundo, de repente passa a te habitar. E você começa a amar inexplicavelmente. E olha, eu sei que há muitos milagres, eu acredito em milagres, tá? Eu não creio que os dons cessaram. Mas os milagres mais poderosos que eu já vi foram pessoas surpreendidas por causa do tipo de amor que os cristãos eram capazes de manifestar. O nível do perdão que um cristão é capaz de manifestar. Isso mostra para o mundo o tamanho do poder de Deus. Olha, uma pessoa se levantando de uma cadeira de roda, um cego que volta a enxergar, tudo isso é maravilhoso, antecipa a glória de Deus. E às vezes a gente fica com os olhos tão fixos nisso e nos esquecemos de que o maior dos dons, escute, o maior dos dons, e o apóstolo Paulo está colocando perto de dons como dons de realização de milagres, dons de curas. Ele está dizendo que o maior deles é o amor. Porque é nisso que eles conhecerão que vocês são meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. É assim que o mundo conhecerá que vocês são meus discípulos. Tenho ainda muito a vos dizer, mas vocês não podem suportar agora. Porém, quando vier o Espírito da verdade, Ele os guiará a toda verdade. Eu vim do Pai e entrei no mundo. Mas agora deixo o mundo e vou para o Pai. Escute, a descida do Espírito Santo completa toda a obra de Cristo em nós. Essa obra estaria incompleta se Cristo não tivesse ascendido aos céus. E é exatamente porque Ele sobe. E olha, a gente chama a nossa salvação, a ação de Deus no mundo, de Missio Dei. Chama missão de Deus, Missio Dei. Não é Missio Christi simplesmente, não é só a missão de Cristo. É a missão de Deus. O apóstolo Paulo diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. E aí Ele nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, o que Jesus fazia? Reconciliação. De repente isso é passado a nós. Por meio de quem? Por meio do Espírito Santo habitando em nós e nos tornando pequenos cristos. Você está entendendo? Por que é importante a subida de Cristo ao céu? O Espírito Santo continua realizando a Missio Dei. E Ele passa essa missão para nós. O Espírito Santo capacita cada um de nós para continuar a missão de Cristo, que é reconciliar o mundo consigo mesmo. Não se afastem de Jerusalém. Fiquem esperando. Fiquem esperando. E ali acontece a primeira novena da história. Porque 10 dias depois, 9 dias depois daquele ali, o Espírito Santo veio e desceu sobre eles. E eles ficaram ali aguardando naquela casa, orando e aguardando, jejuando, buscando a Deus. Isso é chamado na tradição católica romana de novena. Né? É o tempo que eu guardo um jejum ali de 9 dias até que chegue alguma coisa. Até que chegue algum dia especial, alguma festa, alguma coisa assim. E a primeira de todas foi exatamente a novena do Pentecostes. A chegada do Espírito Santo. Eles ficaram aguardando como quem aguarda o amado chegar. Ou como quem aguarda a amada chegar. Você já esteve apaixonado? Meu irmão, já estive. Perdão, amor, ainda estou. E a gente fica assim, aguardando a chegada. A cara dela. Agora eu vejo Jesus de jeito. A gente fica assim, cara... O amado vai chegar, tá chegando, meu Deus, tá chegando o dia, e você fica contando as horas para chegar. Não é verdade? É isso que aqueles discípulos ficaram. Jesus nos envolveu numa relação profunda de amor
com o Pai. E é a isso que eu e você somos convidados hoje. Meu irmão, se eu fosse você, a partir desse dia, eu intensificaria e faria uma vigília de Pentecostes durante os 9 próximos dias. 9 não, né? Porque agora nós já estamos no domingo, era para ter começado na quinta. Mas, durante os 7 dias que vem, até o domingo que vem, que você intensifique a sua vida de oração, que é o seu relacionamento com Deus. Afinal de contas, Jesus disse, a vida eterna é essa, que te conheçam a ti. E é impossível conhecer a Deus sem um relacionamento com Ele. E não existe relacionamento com Deus sem oração e meditação na palavra de Deus. Então, eu queria te convidar a passar os próximos dias meditando um pouco mais do que você costuma meditar. E orando um pouco mais do que você costuma orar. Pedindo a Deus para que a presença gloriosa do Espírito Santo te encha nesse dia de Pentecostes. De modo que o mundo possa ver Cristo em você, se não tem visto. E se já tem visto, peça a Ele, Cristo, eu quero uma presença ainda mais gloriosa da Tua presença na minha vida. Eu quero ser um representante de Cristo nessa terra. Eu quero ser realmente um embaixador, uma embaixadora do reino de Deus, onde quer que eu entre. Seja na minha casa, seja no meu trabalho, seja na minha família, seja onde quer que eu vá. Seja no trânsito, que é um dos lugares mais difíceis de ser um embaixador do reino de Deus. Aonde quer que eu vá, Senhor, onde quer que eu esteja, que Cristo seja revelado através de mim. Que a presença gloriosa de Cristo seja revelada na hora que eu dou dignidade a um estudante para atravessar a rua, ou um senhor, uma senhora, uma família, ou qualquer pessoa que esteja ali. Na hora que eu deixo alguém passar, que está ali desesperado para poder passar, eu falo, irmão, vai nessa correria, porque eu não estou correndo. Aquilo que eu espero é mais importante e me transforma todos os dias. Fique na expectativa da glória de Deus, meu irmão. Permaneça em oração. E se encha cada dia mais do Espírito Santo de Deus. Enchei-vos do Espírito Santo. Essa é a recomendação da palavra de Deus. A presença gloriosa de Cristo, meu irmão, por causa da subida dele aos céus, agora está presente em cada mesa eucarística dessa, ao redor do mundo inteiro. Porque ele subiu ao céu. Se ele não tivesse subido, essa presença não estaria em cada pão, em cada vinho. Se ele não tivesse subido, a presença dele não poderia estar com você enquanto você ora e medita na sua casa. Mas agora ela está. Bendita e gloriosa ressurreição. Bendita e gloriosa ascensão de nosso Senhor. Anseie, deseje, se delicie na ressurreição e na ascensão de Cristo. Cristo ressuscitou para que você ressuscitasse. E agora Ele ascende aos céus, para que o poder da sua ressurreição habite também dentro de você e ressuscite você. Seja ressuscitado, seja ressuscitada e abençoado na prática dessa palavra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus.